Salve, salve família. Uma boa noite. Só que não, né? Infelizmente, o Vasco não ganhou do Inter, né? Que precisava dessa vitória com extrema urgência, não é isso? Pois os 3 pontos eram muito importantes, pois o resultado dos jogos que teve ontem ajudou um pouco o Vasco. E o Vasco dependia de si, né? Se ele ganhasse, ele subiria para o lugar do Goiás, né? Porque o próximo jogo agora é confronto direto com o Goiás. Mas antes de falar do jogo, gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no canal, quem for inscrito, compartilha com os amigos, com a família, comenta nos vídeos e dá o gostei. Beleza, galera? Então vamos falar de Vasco, né? Infelizmente hoje, né, o Vasco tinha que ganhar e não ganhou, e provavelmente o jogo do Santos, né? Muito dificilmente o Santos vai perder para o Coritiba, pois a gente sabe que o Santos não é bom, mas o Coritiba é pior do que o Santos. Mas pode acontecer de Coritiba ganhar no milagre, né? Mas é muito difícil. Falando sobre o jogo, o Vasco começou até bem, só que começou igual o jogo do Flamengo, bem perdendo uma oportunidade e começou a perder aquelas oportunidades, coisas que eu não fiz nem pré-jogo do Flamengo, mas tipo no jogo contra o Flamengo eu já estava prevendo. O Vasco atacava, atacava e perdia chance de gol, perdia chance de gol. Eu falei assim, o Vasco está perdendo muitos gols contra o Flamengo. Vai acabar um momento o Flamengo indo lá e conseguir fazer o gol. Uma oportunidade de fazer o gol. Isso foi o que aconteceu. Então, novamente, hoje contra o Inter, no começo, mais ou menos até os 15, 19 minutos, o Vasco teve algumas oportunidades e não aproveitou, né? Escolhas erradas, entre outras coisas. E aí o Inter, né? Em uma única oportunidade que teve, fez 1-0. E aí, com alguns. Depois que o Vasco levou o primeiro gol, parou de jogar. Simplesmente parou de jogar. Eu digo, pronto, agora o Inter vai dar outra cipuada também no Vasco, porque o time depois levou o gol. Não estava marcando mais, parou de marcar, estava marcando espaçado, deixando os jogadores do Inter à vontade, tocar, trabalhar a bola, fazer tudo o que queria. É tanto que o Grêmio terminou o primeiro tempo tendo bem mais volume de jogo, tendo a bem mais oportunidade, porque o Vasco se abdicou de jogar depois que levou o gol. O Vasco voltou pro segundo tempo, beleza, melhorou, mas é aquele melhorou que não era efetivo, né, sem conseguir fazer os gols. Tem oportunidade e não faz, perdendo a oportunidade. E infelizmente, né, depois de algumas mexidas, o Vasco conseguiu fazer o gol. Mas aí já era tarde, já estava 2-0, conseguiu fazer o primeiro gol aos 40 minutos, não tinha como empatar. Poderia empatar, mas era muito difícil. E aí foi expulso, né, o Paulinho, que eu acho que não foi um lance assim de tão grave para ser expulso, né, sendo que ele tinha já amarelo. E aí, logo depois, o Eric Marcos foi expulso, que já tinha levado um amarelo. E na jogada no replay, cara, eu não vi nem falta. O cara que chutou a perna do Eric. E aí o juiz expulsa. O Vasco com 2 a menos fica muito mais difícil ainda conseguir empate. E aí a situação fica cada vez pior, porque é incrível como o Vasco em seus confrontos diretos não consegue vencer. Simplesmente isso. O Vasco, quando depende só de si para dar uma melhorada na tabela, o Vasco faz merda. É simplesmente isso. Parece que eles não querem aproveitar a oportunidade. A gente tá com a oportunidade aqui na porta, só depende da gente.
Vamos deixar até a última rodada mesmo, vamos deixar o torcedor morrer do coração mesmo. Parece que é isso. Porque quando os caras têm a oportunidade de fazer o jogo, de jogar futebol, que se o Vasco tivesse jogado como jogou contra o Flamengo, ganharia tranquilamente. Agora, claro, ganharia se aproveitasse as oportunidades, porque não adianta você jogar mais, ter várias oportunidades e perder as oportunidades que tem. Eu prefiro o Vasco jogando mal e conseguindo fazer o gol em uma na oportunidade que tem, do que jogar bem, ter várias oportunidades e não conseguir botar a bola para dentro. Aí fica difícil. Os únicos times que o Vasco conseguiu ganhar foi o América Mineiro no sufoco, jogando mal, e do Coritiba, que foi um ponto fora da curva, que foi aquela goleada. Só. Os outros times acima do Vasco, o Vasco não conseguiu vencer. O Santos perdeu, né? Levou aquela goleada. Aí vai pegar o Goiás agora, que tem que ganhar de qualquer jeito. Mas aí como é que a gente tem esperança no Vasco dessa forma? Fica difícil. A torcida novamente lotou São Januário para ver o que viu. É complicado. É muito complicado. Muito complicado. O Vasco poderia ter ganho do Bahia, poderia ter ganho do Corinthians, poderia ter ganho de outros times que estão acima ali, mas que estão lutando. Então, tá, claro, estão com algumas pontuações um pouco maior do que o Vasco, mas ainda está no risco de lutar para cair. E o Vasco não ganhou. Ou perdeu ou empatou. Principalmente jogando dentro de casa. E aí é muito complicado, porque o primeiro turno já não foi muito péssimo do Vasco. O primeiro turno foi horrível. E aí no segundo turno, quando tem uma recuperaçãozinha, né? E você tem a oportunidade de ter confronto direto com os que você está lutando ali para se manter na Série A, você não aproveitar, aí fica muito difícil, muito duro de você ter uma esperança. Da forma que as coisas estão indo, que o Vasco, quando pega os times que ele está lutando direto para não cair e não está conseguindo resultado, aí a gente a gente vai lutar até a última rodada para não cair. Parece que vai ser isso. E infelizmente a gente não consegue cravar mais. Tem aquele ânimo e né, aquela esperança que realmente o Vasco conseguir permanecer na Série A, porque quando o Vasco apresenta um bom futebol, perde. Quando apresenta um mau futebol, perde. Aí, quando ganha, uma vez perdida. Aí o Vasco já da primeira parada, né, para as eliminatórias, o Vasco ganhou 3 jogos seguidos, beleza. Aí empatou e perdeu duas. Se eu não me engano, perdeu duas. Aí ganhou uma. E agora já vai perdendo duas de novo. Porque perdeu pro Flamengo e agora perdeu pro Inter. E vai pegar o Goiás na casa do Goiás. É complicado. Quando você acha que o Vasco vai conseguir o resultado, é aquela famosa é, alegria de pobre dura pouco, né? É isso. Quando a gente acha que vai, vai. Não vai. E aí eu não sei o que está acontecendo no vestiário. Eu acho que depois do jogo de hoje, Dom Ramon, ele tem que puxar a orelha de todo mundo e dizer, porra, o que está acontecendo com vocês, cara? Que vocês estavam conseguindo fazer gol, estavam conseguindo fazer jogada e agora vocês não estão conseguindo, estão batendo cabeça. Na hora de fazer o gol, vocês escolhem a jogada errada. Ou é fominha demais, ou escolhe o toque errado, o passe errado. E quando vocês levam um gol, vocês param de jogar. Bica de jogo. O único jogo que o Vasco levou gol e continuou intenso jogando foi contra o Fluminense. E ganhou do Fluminense. E, né, fez 1-0, o Fluminense empatou.
Depois o Fluminense virou, o Vasco empatou. Não, o Vasco virou, aí depois o Fluminense empatou de novo e depois o Vasco virou. Foi o único jogo que o Vasco levou gol e conseguiu continuar jogando. Porque o resto o Vasco toma gol e para de jogar. Deixa o adversário jogar e pronto. E fica o Deus dará. E aí só consegue voltar a dar uma melhorada assim quando tem um intervalo que o técnico faz alguma coisa no vestuário. Que aí tá muito difícil. Dessa forma tá muito difícil. Eu acho que vai ser igual a Série B. Que a gente teve acesso à Série A do ano passado. Foi até a última rodada. Parece que esse Brasileirão vai ser da mesma forma. O Vasco vai lutar até a última rodada. Pois o Vasco não consegue ganhar os jogos que deve ganhar. O Vasco faz o trabalho reverso. Ele parece o Robin Hood. Ele tira os pontos dos mais fortes para dar os pontos para os mais fracos. Parece que a lógica é essa. Porque o Vasco vai, vamos supor, ganha do Palmeiras, ganha do Atlético Mineiro, ganha desses times acima, mas aí perde para o Curitiba, perde para o América Mineiro, perde para o Santos, perde para esses times todos e tá abaixo, desde o começo do campeonato. O Vasco começou ganhando do Palmeiras. Não ganhou do Palmeiras, né? Mas pegou no Palmeiras, tava ganhando, vacilou no empate. Ganhou do Atlético do América, do Atlético Mineiro. Ganhou de outros times, né? Que tava brigando lá em cima, assim como o Fluminense. Mas aí quando enfrenta os lá de baixo, que é confronto direto, o Vasco perde, entrega os pontos. Tirou os pontos dos cabos lá de cima e deu pros de baixo, que é confronto direto. Aí fica difícil, muito difícil. Eu acho que quando a gente tem um pouco de paz, a gente volta a ter aquele pingo de desconfiança. Porque volta a ligar aquele sinal de alerta. Porque uma hora volta a ligar, aí o Vasco ganha. Aí dá uma diminuídazinha. Aí o Vasco vai e perde. Aí aumenta de novo. E fica nisso. O Vasco estava numa sequência até de uma regular. Mas o Vasco está começando a voltar a ser irregular. Irregular. E eu acho interessante que na partida de hoje, né, o, o Praxedes estava muito mal. Errando os passes, tomando decisões erradas. E ainda volta para o segundo tempo. Coisa que não era para voltar. Ou entrava o Jair ou qualquer outra pessoa. Mas o Praxedes não dava mais. Porque eu sei que a galera tava vaiando e tava criticando o Léo. Mas se você olhar o lance, beleza, que o Léo não conseguiu ganhar no alto. Mas a bola deu um rebote. E quem chutou a bola para trás, que foi para a zaga do Vasco, entregando a bola pro Inter, foi o Praxedes. O Praxedes que entregou o gol. Foi ele que entregou o gol. Entendeu? E vários outros lances, ele inventava de sair driblando e perdia. De enfeitar demais e perdia. Entregava a bola pro Inter saindo contra ataque. Então o Praxedes estava muito mal, não merecia voltar para o segundo tempo e ainda voltou. É, eu acho que o Léo, ele não tá no bom futebol dele, ele deu uma caída. Ele deu uma caída. E a gente sabe que o Léo não é tão alto. Eu acho que em jogadas aéreas ele o mais alto é o Maicon. E aí o Vasco, né, como sempre, ele acaba nos dando um desgosto, porque já vai a segunda derrota seguida e a gente tá com 30 pontos, o Santos tá com 30 pontos, se o Santos ganhar vai para 33. Aí, tipo, a distância já fica de 3 pontos do Santos. Aí tem a situação contra o Goiás, que a gente não sabe como vai ser, né? Porque o Goiás tá com 31, tá à nossa frente um ponto.
E suponhamos se a gente ganhar o Goiás, a gente vai ficar triste. Mas vai jogar o Goiás para a zona de rebaixamento, mas ele vai ficar ali, né? E praticamente vai ser uma briga de ponto a ponto. Só que o Vasco, infelizmente, nos seus confrontos diretos, que não é tanto contra grandes equipes, com equipes que vêm muito mal no campo, e o Vasco não consegue ganhar. Aí quando pega times que tem um elenco melhor, que estão melhor no campeonato, consegue ganhar. Incrível é isso. O Vasco deixa de jogar contra os pequenos para jogar contra os grandes. Sendo que a briga do Vasco é contra os pequenos lá de baixo, não é contra os grandes lá de cima, não. Claro que ele tem que somar o máximo de pontos possíveis. Mas se ele ganhar os seus confrontos direto contra os que está abaixo ou acima dele, um pouco acima dele, é aí onde ele se livra. Porque é melhor ele perder para os que está acima e ganhar os que está abaixo dele ou lutando ali com ele para não cair, do que perder e entrar na zona de rebaixamento, como tá. Então, galera, essa é a minha opinião sobre o jogo, tanto contra o Flamengo, contra o Inter. Eu acho assim que não tenho como destacar jogadores, porque eu acho que para mim o pior foi o Praxedes. O Praxedes foi o pior, entendeu? Infelizmente a zaga teve alguns jogos que estava bem, mas já voltou até aquela insegurança defensiva o Vasco, né? Que toda partida agora leva gol, não tem plano. É por isso que o saldo do Vasco é negativo da forma que é. E o pior é que agora não tá conseguindo fazer gol. Por mês. O Vasco tá perdendo muito gol. Antes tava conseguindo fazer gols. Agora não tá conseguindo fazer os gols. Então tá perdendo muita chance. Muita. E como eu tava falando, a minha escalação seria, eu acho que eu tiraria o o Léo, colocaria o Mike. Cara, eu acho que eu ia com um sistema de três zagueiros, cara, pra deixar o Vasco mais protegido. Porque o Vasco, quando joga com esse sistema de dois zagueiros, só leva pro fogo. Quando joga com três zagueiros, joga melhor. Eu botaria o Maicon, o Medel e o Léo. Se caso o Léo fosse mal, não teria problema nenhum. Pelo menos tem um a mais, entendeu? Um a mais. E aí não tem problema, né? Na ponta, Piton e Bruno Henrique. Bruno Henrique tá melhor do que o Puma. Querendo ou não, tá melhor do que o Puma. O Puma deu uma melhoradazinha porque entrou no segundo tempo já no finalzinho. Porque os caras já estavam cansados. Isso aí não vai me iludir, porque se ele for titular, vai ser aquela mesma coisa de sempre. Os caras vão jogar nas costas dele e ele vai levar drible fácil e toma gol nas costas dele. Então, a lateral para mim é esse. No meio, se o Marlon tiver bom no lugar do Praxedes. Paulinho já não joga. Interessante, o Paulinho mal acabou de voltar de suspensão, está suspenso de novo por causa desses campeões de hoje. Infelizmente. Então, não tem Paulinho, então teria que jogar com o Zé Gabriel, Marlon Gomes. Eu jogaria com Zé Gabriel, Marlon Gomes e Jair. Tiraria Praxedes. Tiraria Praxedes. Puxa o Paê pro meio, bota na ponta Peck, bota na outra ponta o Eric Marcos. E o Verreta ali no centroavante. Não puxa o Paê pra ponta, não. Peck de um lado, Eric do outro. E pronto. Não tem o que inventar, não. Acho que a formação pra mim é essa. Porque também não tem coisa melhor do que isso aí, não. No banco, infelizmente. Então, galera, é isso aí, a minha opinião sobre o jogo, sobre a partida, né? Ambas, tanto do Flamengo contra essa de hoje contra o Internacional. O Léo Jardim fez até boas defesas hoje, mas é claro, né? O cara não vai pegar sempre todas, né? Vai, não tem pra onde correr. Então é isso. Eu vou pedir novamente para vocês. Quem não foi inscrito no canal, se inscreve. Quem foi inscrito, compartilha com os amigos, com a família. Dá o gostei no vídeo, comenta no vídeo. E no link na descrição do vídeo tem o link do Instagram do canal e tem
o link do grupo do WhatsApp do canal. Beleza, galera? Então, um grande abraço para todos vocês. Uma boa noite, que não é, infelizmente, né, que a gente tem que passar, infelizmente, uma noite péssima com esse resultado, né? Mas espero que tenha dias melhores, né? Apesar da situação, sendo que não é muito animador, mas fazer o que só o que resta agora é ter esperança. Enfim, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.